Foi. Então, né, como a gente estava falando, esses requisitos, né, de pureza, de santidade, né, todos esses rituais, era algo para o Antigo Testamento, certo? Fazia parte, né, da perspectiva teológica naquela época, do entendimento, né, de como Deus se manifestava, do que Deus queria. Não era algo exclusivo dos judeus, né? As religiões semíticas agiam dessa forma. A própria ideia, né, do sacerdote, né, ser alguém puro, a gente vê, você vê nos filmes, né, dessa época, né, que passam hoje, sempre retratam essa ideia. Então, não é uma exclusividade do Antigo Testamento. Então, tomem muito cuidado ao querer trazer essa realidade para a nossa realidade. Porque hoje nós sabemos que não dá para ninguém viver sem pecado, né? Todo mundo é pecador. A gente sabe que não tem ninguém mais santo do que ninguém e que tudo que Deus faz na nossa vida é pela graça e por meio do que Jesus Cristo realizou na cruz. Então, por isso é importante a gente entender a teologia de um testamento e de outro. Perspectiva de salvação do antigo, perspectiva de salvação do novo, né? Sobre a santidade no antigo, santidade no novo. Porque senão acaba gerando confusão, e a gente vê ainda hoje, né, muita confusão feita, muita gente boa fazendo esse tipo de confusão, levando as pessoas a tomarem atitudes, né, que não tem nada a ver com o texto bíblico. Eu já até falei com vocês, né, eu dava aula num seminário, cheguei lá no seminário, pessoal, todo mundo de cabeça raspada, porque estava fazendo voto lá de Nazireu, que mandou, o pastor teve um sonho, mandou todo mundo fazer, e todo mundo vestido de branco, e assim, uma loucura, né? A gente é cristão, isso não existe, não tem sentido isso, né? E fazer voto de televisão, não vou ver televisão. Até que assim, não é ruim você não ver televisão, mas você não vai ser mais santo porque não está vendo televisão. Porque a pessoa pode não estar vendo televisão, mas está fazendo fofoca da vida dos outros. Ou está se achando melhor do que os outros, porque eu não vejo televisão na minha casa, diferente dos outros, isso é vaidade. Então é pecado, né? Então, assim, esses procedimentos, né, estéticos, né, litúrgicos, eles eram muito exigidos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, isso fazia parte da teologia, da perspectiva de visão de Deus, da divindade que eles tinham naquela época. No Novo, não. Né? Então, é importante fazer essa transposição de maneira adequada. Vamos lá, para fechar, tem um exemplo de prática de culto no Antigo Testamento, né, que aí eu vou ler para vocês. No Antigo Testamento, as crianças tinham que ser trazidas ao templo já no 8º dia para a circuncisão, e na idade de 12 anos. Já deviam ser consideradas adultas. No que diz respeito ao culto, as crianças eram os futuros servos do rei. Deixe-me lembrar também que as crianças deviam participar da Páscoa, e elas tinham, inclusive, o privilégio de perguntar o que significa isso. E os pais tinham que responder. Isso certamente foi na época em que o culto estava centralizado na família, mas o mesmo é verdadeiro quando o culto foi transferido e centralizado no templo. Então, olha só que interessante. Até hoje o judeu realiza a Páscoa, né, tem os rituais da Páscoa. O judeu hoje vai à sinagoga, mas a gente já conversou, né, que o judeu tinha duas instituições no Antigo Testamento. A partir da queda do primeiro templo, surge a sinagoga. E aí o judeu passa a ter a sinagoga e o templo. Mas antes do templo, onde é que o judeu celebrava o seu culto, a sua adoração, oferecia o seu sacrifício? Na aula sobre sacrifícios, nós vimos alguns sacrifícios, o cara juntava a pedra, botava lá, queimava o alimento ou o animal, comia e oferecia aquilo em sacrifício à divindade. Aquilo era, inclusive, o dízimo, que era queimado. O dízimo era queimado. Então, em alguns momentos, você fazia isso com a família. A Páscoa, né, a celebração da Páscoa pelo judeu, era um culto, né, era uma celebração.
na família. Aí vem o templo, e tudo passa a ser no templo agora, né? A centralidade de culto passa a ser no templo. E aí você tem uma outra perspectiva de culto, uma outra perspectiva de adoração. Então, quando falamos de culto, de adoração a Deus no Antigo Testamento, depende do texto do livro, por quê? Cada texto, cada livro foi escrito numa época, num momento e dentro de um contexto. Então, esses contextos definiam, né, como era o culto, como era a adoração e onde era. É diferente hoje, né? Por exemplo, nós entendemos que nós somos a igreja, mas a gente vai para a igreja para cultuar coletivamente. Mas a gente sabe que Deus não está na igreja. Qual foi, qual foi um dos grandes problemas da pandemia? A fechar as igrejas. Muita gente não achava que não podia fechar a igreja porque não ia poder ter culto. Né? A ideia de um culto pela internet, para muita gente, era um absurdo. Uma mentalidade lá do Antigo Testamento, como se Deus estivesse na igreja. Deus não está na igreja. Né? Deus está em tudo quanto é canto. Então, se eu faço o culto na minha casa, pela internet, tanto faz. Né? Então, esse tipo de mentalidade, até hoje, ele sofre, né? Ele influencia, né, a igreja hoje. E a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Com a maneira como se desenvolve, na maneira como a gente continua a perpetuar esse tipo de pensamento, que não é um pensamento do Novo Testamento, mas um pensamento do Antigo Testamento. E nós estamos longe disso, certo? Bem, com esse exemplo aí, gente, eu acabo aí o conteúdo dessa ideia, né, da disciplina aí de hoje, para deixar bem claras as diferenças, né, teológicas em relação ao culto no Antigo e no Novo Testamento, que é algo que a gente precisa ter em mente. Né? Então, quando falamos do papel do sacerdote, né, dos locais de culto, há uma grande diferença, né, entre Novo e Antigo Testamento. Se a gente não souber fazer isso de maneira adequada, a gente acaba levando as pessoas a fazerem mais rituais que não têm, né, uma validade realmente, mas é apenas mais bonitinho, né, apenas causa mais impressão. Então, tomemos cuidado, né, com aquilo que falamos e fazemos em relação ao culto e no texto que a gente está baseando esse tipo de ação. Porque isso realmente pode estar seguindo aí um contexto teológico diferente daquele que a gente tá hoje em dia. Beleza? Perguntas, dúvidas, reclamações? Não? Então é isso. Então, estamos encerrados. Daqui a pouco a gente se encontra lá em Antigo Testamento. Beleza?